Está no ar o Despertar Espírita, o seu momento de paz e de reflexão. Um olhar atento sobre temas da atualidade que interferem em nossa vida e uma análise dos desafios que afetam nossas emoções à luz do Espiritismo. Existe um crescente uso e dependência de substâncias que possam anestesiar nossas fragilidades emocionais. A comida, o álcool, o cigarro e as drogas. São substâncias formadoras de hábitos viciantes. O prazer induzido quimicamente altera o funcionamento do cérebro e de todo o corpo, produzindo uma crescente apatia e um desinteresse com relação ao mundo. Como nos livrarmos do comportamento vicioso? Como reagir de forma positiva às frustrações da vida? Qual o melhor caminho para a mudança desse quadro alarmante? Para conversar conosco sobre este tema, está aqui a professora Glória Antonieta. Ela é pedagoga, assessora da Coordenadoria de Educação da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, especialista em prevenção à dependência química e expositora espírita. Professora Glória, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Yasmin. Eu estou muito feliz pela participação, agradeço o Clube de Arte também. E eu tenho certeza que nós vamos trocar ideias aqui, porque, como dizia o Paulo Freire, os homens aprendem em comunhão, os homens e as mulheres, muito e as bem. Crianças. É isso mesmo. Então vamos começar pelo começo. Ok. Qual a diferença que existe entre as drogas que são remédios e as drogas psicotrópicas? Pois não. É uma diferença interessante, porque principalmente quando nós trabalhamos com crianças, adolescentes e muitos adultos, há um equívoco com relação à questão da palavra droga. Nós temos que entender que os remédios também são drogas, porque se nós formos procurar a definição de droga, é qualquer substância natural ou sintética, isto é, feita em laboratório, que introduzida no organismo humano pode provocar alguma modificação. E os remédios, eles trazem modificação para melhor. Agora, alguns remédios são psicotrópicos, outros não. Vamos entender melhor. Por exemplo, se eu como alguma coisa que me fez mal e eu tomo um antiácido, ele vai provocar alguma mudança no meu estômago, vai ser uma coisa paliativa, porque eu preciso procurar o porquê daquele mal-estar, o que eu tenho, mas ele não vai entrar na minha neurotransmissão. Então, ele é um remédio que não é psicotrópico. Agora, por que psicotrópico? A palavra psico, de mente, e trópico, atração. Atração pela mente. Então, nós temos drogas, remédios que modificam o funcionamento do corpo, não psicotrópicos e alguns psicotrópicos. E as pessoas, às vezes, têm necessidade de usar. Como, por exemplo, a pessoa que está em depressão. Ela necessita tomar, vai ao médico, faz exames, tem todo um diagnóstico, e aí ela toma um psicotrópico para auxiliá-la a enfrentar aqueles sintomas da depressão. Porém, o homem, infelizmente, os remédios foram colocados e a natureza nos traz tantos benefícios, só que o homem usa indevidamente. Aí o uso do psicotrópico, dos remédios que entram na neurotransmissão, vão lá no neurônio, modifica a sinapse nervosa, porque o cérebro, ele reconhece a droga psicotrópica, ele pensa que a droga psicotrópica é um neurotransmissor. Porque a droga psicotrópica, segundo o Samitiba, que é um médico paulista, ela tem uma molécula semelhante aos nossos neurotransmissores naturais. E aí o cérebro pensa que é um neurotransmissor e deixa a droga entrar. Então ela atravessa todas as barreiras que nós temos até chegar lá dentro do neurônio. Aí provoca toda a mudança de comportamento, a desarticulação de todo esse funcionamento que é perfeito, porque o neurônio é a célula mais nobre que existe no universo, e aí sim começa a ocorrer todas as situações de mudança de comportamento, de apatia, que falou, a perda de vínculo com o trabalho, quando já há dependência instalada, perda de vínculos familiares, enfim, o ser humano começa a perder a autoria da sua própria vida. Então, assim, é interessante a gente estabelecer essa distinção, porque senão a gente coloca tudo no mesmo bojo, não é. Tem as drogas que não são psicotrópicas e tem as drogas psicotrópicas ou psicoativas. Certo. É a mesma coisa. E a substância ativa, por exemplo, no tabaco é a nicotina. Daquelas substâncias todas que existem no cigarro, aqui entra na neurotransmissão é a nicotina. Entende? Então, cada droga ela tem o seu componente psicoativo.
Agora, no nosso cérebro existe um sistema de recompensa muito importante, que ele tem uma função que eu gostaria que você conversasse conosco, para depois nos falar como é que essas drogas atuam nesse sistema de recompensa. Isso é um conhecimento bastante recente. Vocês sabem que a ciência, a neurociência em particular, avançou muito nas últimas décadas, e essas luzes que foram lançadas, esses conhecimentos todos, ajudaram a gente a pensar tanto o tratamento, a gente que eu falo sociedade, médicos, né, nós, todos os especialistas de diferentes áreas, inclusive os familiares, a gente entender a dependência química, entender como a pessoa, apesar de saber que está sofrendo, que está perdendo vínculos, que está prejudicando a sua saúde, ela continua usando aquela substância. Não é porque ela é mau caráter, não é porque ela não quer. Porque, inclusive, a substância psicotrópica, ela também, segundo a ciência, segundo o espiritismo, desarticula os centros da vontade. Então, a princípio, descobriu-se o seguinte, que nós temos uma área, né, que é o núcleo accumbens, que libera muitas dopaminas quando nós realizamos alguma atividade prazerosa. E dopaminas são substâncias... São neurotransmissores, né? O neurônio, ele não se comunicam assim, pertinho, eles estão pertinhos uns dos outros, o transmissor, o receptor, só que eles se comunicam com o mensageiro químico, que é como se fosse um correio, né? Um mensageiro químico, que manda a mensagem para o outro neurônio, que é o receptor, é o transmissor e o receptor. Então, a dopamina é um mensageiro químico. As dopaminas são disparadas, por exemplo, quando você pratica esporte, quando você faz o bem. A ciência já chegou à conclusão que fazer o bem libera muitas dopaminas, que te dá essa sensação de prazer, de plenitude, de sentir-se bem. Só que a droga, ela ocasiona isso de forma muito rápida. Então, vamos supor, você faz esse programa. Quando vocês conseguem editar, conseguem terminar um trabalho, não vem aquela sensação de dever cumprido? É uma maravilha. Não é uma maravilha? É uma substância também do cérebro que é liberada, que te dá essa sensação. Quando você usa o psicotrópico, é artificial essa sensação. Ela entra, imita, né, aquilo que o Samitiba fala, ela imita, engana a natureza e te provoca essa sensação de prazer. Você, para conseguir um diploma universitário, você precisa estudar muito. Mas aí você consegue, você fica pleno naquela ação. Já a droga não, ela provoca esse prazer imediato, né? É rápido. E aí essa sensação prazerosa precisa ser repetida. Quando nós comemos um doce muito gostoso, a gente não registra aquela lembrança, né, do sabor daquele doce, ou do salgado, enfim. E temos a tendência a buscá-lo novamente. A buscá-lo novamente. Só que com relação à droga, começa a acontecer uma coisa que chama compulsão. Quando essa pessoa, né, que tem uma bagagem neuronal, que tem uma bagagem espiritual, é um ser reencarnado, que tem várias experiências anteriores, tanto de saúde física como mental. Então, cada um de nós é diferente e reage com o uso de cada droga. Então, nós não podemos dizer que a Maria e a Joana vão ter a mesma reação com o consumo de determinada substância. Nós conhecemos uma palestrante que o filho dela usou cocaína na segunda vez e ele morreu. Ele não era dependente da cocaína ainda. Ele estava no uso e ele tinha um problema importante de coração e o coração não resistiu. Então, por isso que é complicado falar em droga leve e pesada, porque você não sabe que ser é aquele que está usando aquela substância psicotrópica. E assim, acaba que a nossa realidade social, ela criou, né, uma cultura do uso de drogas. A gente vive numa sociedade adicta. Para qualquer problema, você tem uma substância. A gente vê nos comerciais, se você está triste, tem uma substância que te acelera. Se você está muito acelerado, tem uma que te acalma. E aí o homem deixa de buscar, né, dentro da prece, dentro dos recursos espirituais e dentro de si, né, Jesus não disse que nós somos deuses, a solução das nossas questões, dos nossos desafios. E a Joana de Ângeles fala que às vezes a gente perde a encarnação porque a gente vai buscar nessas substâncias químicas a solução de muitas coisas que poderiam ser procuradas de outra forma mais saudável. Eu gostaria que você comentasse para mim esses conceitos de uso, abuso e dependência química. Isso. É bastante sutil essas diferenças, sabe, Yasmin? Porque, como nós dissemos anteriormente, as pessoas, os seres humanos, são únicos, né, na criação. Nós somos seres totalmente diferentes uns dos outros. Então, o uso para uma pessoa pode ser passar com menos consequências. Outras pessoas podem usar e terem mais consequências. Como eu disse, pessoas perdem a vida, às vezes, no início
do uso de uma substância. E o abuso para a dependência química vai depender de vários fatores. Vai depender da predisposição da pessoa, se ela tem fatores que influenciam na questão genética, no meio que ela vive. Então, por exemplo, se nós temos um ser humano, né, um cidadão, que está desempregado, aí ele acaba tendo um aborrecimento familiar. E ele vai para um botequim, então a gente tem vários fatores aí que estão colaborando para um uso daquela substância naquele momento, que pode ser ocasional ou pode passar a ser habitual. Então, o uso habitual pode levar à dependência química, mas a gente tem que ter em mente que nem todas as pessoas ficam dependentes. Agora, o próprio uso e o abuso já é responsável por perdas sociais, por perdas morais, inclusive violências domésticas, violências entre a juventude. Então, a gente tem que ter claro que o ideal é a gente viver com as substâncias que são naturais que a gente tem dentro do nosso cérebro, que a gente não precisa ficar lançando mão dessas substâncias psicotrópicas. Só um parêntese, Yasmin, que eu ia me esquecendo, pensando, gente, que a química está na vida. Tá? A química é super importante para nós, ela está na nossa roupa, ela está no chip do computador, ela está na vida. Agora, essa química que entra lá no cérebro, é uma química diferente. É aquela, como eu já disse, que tem a condição de vencer todas as barreiras e chegar lá dentro do centro do neurônio. Que a gente não pode... Senão, eu tenho um amigo que é químico, que ele disse que a gente fica falando em dependência química, parece que a química é uma coisa ruim. Não, a química é maravilhosa. Só essas substâncias químicas que comprometem a vida dessa pessoa, desse cidadão e cidadã. Tá, eu queria que você me falasse da visão espiritual da droga. Sim. Fala um pouquinho do que o Espiritismo nos esclarece acerca da utilização. Nós temos muitas fontes espirituais para bebermos delas e aprendermos. Eu, em particular, gosto de citar o livro Nas Fronteiras da Loucura e Após a Tempestade. Tem um capítulo que Bezerra de Menezes narra dentro do livro, através da psicografia do Divaldo e o Manuel Filomeno, narrando para nós, que ele convoca espíritos encarnados a estar em reuniões, em cursos sobre prevenção e tratamento ao dependente químico. E ele relata a preocupação dos profissionais ligados aos seres humanos, sociólogos, professores, educadores, com pouco conhecimento ainda nesta área. E eu achei muito importante porque ele faz um diagnóstico deste homem. E ele relata o seguinte, que nós crescemos muito na horizontal do conhecimento, da ciência, mas crescemos pouco na vertical da espiritualidade, dos valores, da ética, da moral. Ele ressalta a visão materialista que os homens têm da vida, essa visão de niilismo, né, de vazio existencial, de falta de sentido para a vida. E que nós temos que estar preparados, tanto na evangelização espírita, da criança, do jovem, do adulto, para trabalharmos essas questões. Utilizarmos todos os recursos da doutrina espírita. Agora, o mais impressionante é que ele diz que esse uso é antigo e que agora cresceu, como estava no início do programa, e que a obsessão, as companhias espirituais acontecem e a dificuldade que o dependente químico, do usuário, do abusivo, de deixar de usar a droga, também é causada por essas companhias espirituais, que às vezes vêm na forma de inimigos ou então de simpatizantes, porque nós atraímos, de acordo com o nosso comportamento, as companhias espirituais. Então, ninguém bebe sozinho, ninguém fuma sozinho. E aí vem, muitas vezes, a dificuldade também no tratamento, porque, às vezes, a ciência ainda não abriu os olhos de que precisa, ainda não abriu os olhos que precisa também do tratamento espiritual. Professora, nos fale sobre a questão da tolerância e da crise de abstinência dentro do ideário espírita, mas também da neurociência. A neurociência, como a gente falou um pouquinho atrás, ela traz para nós essa questão dos neurônios, das sinapses nervosas, da neurotransmissão e como que a droga entra. E como que esse efeito do prazer vai diminuindo e causando uma procura cada vez maior, cada vez intensa daquela substância. Porque a pessoa que está usando, ela quer sentir o mesmo prazer que ela tinha inicialmente. E aí o aumento da substância vai acontecendo. Espiritualmente falando, aumenta também, pelo que eu disse lá atrás, as companhias espirituais que podem estar ali na figura de pessoas que estão atraídas pelo aquele uso, vão solicitar mais uso. E isso, infelizmente, a medicina ainda não está vendo. De forma geral, não está vendo. Então, essa tolerância, ela precisa ser vista sistemicamente falando. Tem o lado material e tem o lado espiritual. A questão
física, mental e espiritual. E com relação à abstinência, é muito duro para o dependente químico deixar de usar a substância. Por isso que ele precisa ser acompanhado o resto da vida. Então a gente costuma dizer que não tem ex-dependente, tem um dependente em recuperação. Porque, por exemplo, quando você aprende um idioma, você não esquece o idioma. Você pode até ter um pouco de dificuldade quando você fala inglês, vai para outro país, você fica engatando ali os novos conhecimentos, mas ele vem à tona. Por exemplo, você não vai esquecer de falar português mesmo morando em outro país. Então, quem usou e que foi abusivo e ficou dependente químico, aquilo está registrado na memória neuronal e na memória perispiritual. Porque a Joana diz que fica inculcado nas células perispirituais do encéfalo e do sistema nervoso central, que corresponde toda essa área aqui, formada por bulbo, cerebelo, né, várias partes, e a medula espinhal. Então, esse registro fica até para as outras encarnações. Então, às vezes, a pessoa até vem com uma predisposição porque ela foi um usuário só na outra vida. A Joana fala que, às vezes, o bebê começa com um bebê social e vai criando, né, lá dentro do neurônio, no perispírito, aquele desejo por aquela substância. Professora Glória, por que a adolescência é uma fase tão frágil com relação ao uso e abuso das drogas? Pois é, Yasmin, tanto as ciências exatas como as humanas avançaram em muitas descobertas. E chegamos à conclusão que o adolescente passa por transformações visíveis, que nós verificamos na mudança da voz, do corpo, tanto do menino como da menina, mas tem uma questão da neurociência que assim, trouxe uma luz muito grande ao nosso conhecimento, que é justamente aquilo que nós conversamos lá no início, sobre o sistema de recompensa que fica no núcleo accumbens, que ele é acionado quando nós praticamos esporte, fazemos o bem, quando a gente conversa com um amigo, o carinho, todas as formas de artes ativam o sistema de recompensa. Mas o adolescente, ele passa por uma etapa que os receptores de dopamina, eles ficam meio trancadinhos. E aí, ele não recebe muitas dopaminas. Então, o adolescente, ele acha as coisas chatas. Aquilo que ele adorava quando era criança, ele passa a achar tudo muito chato. Aí os pais reclamam, né? Poxa, queria levá-lo a uma festa de criança porque o irmão é pequenininho e ele não quer mais ir junto comigo, não quer mais que eu leve até a escola. Não tem essas questões? Então, mas aí nós, pais, e às vezes professores, psicólogos, ainda não estudamos essa informação da neurociência, que é tão preciosa. Porque se a gente não compreende a faixa etária, a gente não sabe como trabalhar com ela. E aí a gente deixa portas abertas e não podemos. Então, o adolescente precisa que o seu tempo tenha sentido. Por exemplo, você pode ocupar o tempo com a frequência mocidade. A mocidade por si só já é um fator de proteção. A mocidade espírita é maravilhosa. Espírita, desenvolve várias atividades, eles cantam, eles fazem teatro, eles fazem visitas, eles promovem encontros, né? Nós temos a Comércio, os encontros das áreas, né? que facilitam esse entrosamento e essa socialização. Porque o adolescente, como todo ser humano, precisa de pertencimento. O ser humano, se ele não tiver pertencimento e visibilidade, ele adoece. Então, o adolescente ele precisa de estar num grupo. E se esse grupo é saudável, é de proteção, e ele se encontra bem dentro desse grupo, pronto, ele vai passar por essa etapa muito bem e vai encontrar prazer nessas atividades. Agora, além dessa questão, nós temos também que lembrar que ele está com uma fase do seu cérebro, que a gente chama de córtex, é o lobo frontal, que é bem aqui nessa área, que está localizada aí o poder da decisão, do nosso bom senso, de avaliar consequências. Então, ele é muito imediatista, é o aqui e o agora. A visão a longo prazo é mais difícil para o adolescente. E ele está numa fase que ele está saindo da heteronomia que o Piaget falava, que a criança de 6 a 10 anos ela está naquela etapa de heteronomia. Quer dizer, as regras, a questão da construção da moral, vem de cima, vem do pai, vem da mãe, vem do professor, do evangelizador, enfim. Agora não é mais assim. Agora não é mais assim. Ele está num processo de construção da sua autonomia. E o Henri Vallon, ele diz que a criança pequena, ela tem dificuldade de estabelecer empatia, de se colocar no lugar do outro, assim como o Piaget, e esse eu e o outro, para ela, é meio confuso. O Vallon fala isso. Na adolescência também acontece isso. A figura dos pais muda um pouco para o adolescente, né? Ele já deixa de endeusar, começa a reconhecer nos pais também as suas fragilidades, que nós temos, todos nós, qualidades e defeitos. E ele não está com córtex cerebral totalmente feito. E ele não está com córtex, não, ainda não, entendeu, Yasmin? E aí ele não tem essa capacidade de avaliar consequências. Por isso que, às vezes, ele responde
Para nós parece que é agressivamente, mas não é porque ele é aborrecente. É horrível essa palavra. Eu peço a todos e todas que não chamem o adolescente de aborrecente. Ele está numa transição, num momento que ele precisa mais é de ser reconhecido como sujeito. E muitos adolescentes, eles têm uma potencialidade imensa de realização. É só a gente saber canalizar, conduzi-los, ajudá-los na construção desse caminho saudável. E compreender esse processo pelo qual eles estão passando. Que eles estão passando. Quer dizer, essa é uma informação rica. Quer dizer, tanto trabalhando como a criança, com o adolescente, como adulto, a gente precisa conhecer cada faixa etária. É por isso que quando Jesus diz, conhecereis a verdade, ela vos libertará, é nesse aspecto. Ele envia mensageiros em todas as áreas de conhecimento para nos ajudar. Tanto no meio espírita como no meio científico. São enviados. Né? Quando a gente vê lá em nosso lar, na cidade do além, aquelas camadas, os cientistas vêm à Terra com tarefas para iluminar a nossa prática. É isso mesmo, isso é muito importante. Agora, professora, nos fale dessa síndrome alcoólica fetal. Pois é uma outra faixa etária muito vulnerável com relação à síndrome alcoólica fetal. Ainda é um termo pouco conhecido no Brasil, nem pela área médica e nem pelos pediatras. Poucos conhecem. Por quê? Porque ainda não é um problema de saúde pública no Brasil, infelizmente. Nós estamos infinitamente atrasados com relação aos Estados Unidos, por exemplo, que já é um problema de saúde lá, já tem uma atenção para as crianças que nascem com essa síndrome. O que é isso? A gestante, tudo que ela ingere, ela pensa, com a visão espírita, então, né? Nós sabemos que esse espírito que está em processo de formação do seu corpo físico, né? Que já foi planejado no plano espiritual, ele precisa receber a melhor alimentação, os melhores pensamentos, o melhor ambiente. O que acontece? A mãezinha gestante, se ela for adolescente, principalmente, com todos esses riscos que ele já tem, ainda acrescenta o álcool. Por quê? Quando nós ingerimos o álcool, corpo já mais adulto, o nosso fígado metaboliza. Agora, você imagina o álcool indo direto para o feto, que está em formação. Então, é como se você injetasse o álcool direto no bebê. Está injetando, literalmente falando. Vai atingir todos os órgãos que estão sendo formados naquele período da gestação e o sistema nervoso central como um todo. Então, nós podemos ter como consequências alguns abortos espontâneos, diversas doenças ocasionadas porque a mãe ingeriu. Quanto mais pesada ela bebeu durante a gestação, mais sintomas, mais dificuldades essa criança vai ter. Ela pode ter a síndrome alcoólica fetal, que já tem um rostinho bem assim, você percebe o rosto diferente, ele tem aqui nessa parte, bem achatadinho, ele tem um rostinho bem significativo. Para quem conhece, para quem sabe dessa área, olha, identifica. Mas o pior é quando não tem o rosto com aquele formato da síndrome alcoólica fetal, que são os efeitos do álcool no corpo da criança. Fica o rosto perfeito, mas a criança tem perdas comportamentais. Lá na frente você vai perceber, o adolescente, principalmente, se a mãe bebeu, ele vai ter ainda pesando na sua contabilidade orgânica o álcool que a mãe ingeriu lá na gestação. Então, o seu córtex vai estar mais prejudicado ainda. O poder de decisão vai estar mais prejudicado ainda, porque a mãe bebeu, e não precisa ser bebê pesado, não. O bebê social já compromete a vida desse ser que está se formando. Essa informação é extremamente importante para todos. É zero álcool, gestante com álcool. Aliás, o álcool, essa coisa da bebida, parece que nós não podemos ter alegria sem bebida. Né? Alguém colocou na nossa cabeça que você só fica bem, só consegue abordar uma pessoa se você tiver com um copo de bebida na mão. Não é verdade. E é uma cultura que se instalou e que a gente precisa trabalhar para desconstruir isso, entendeu, Yasmin? E a bebida e gestação têm causado sérios problemas e nós não temos pessoas preparadas ainda para trabalhar com essas crianças, que trazem danos assim que comprometem toda a encarnação dela. O que os pais podem fazer para dar um suporte aos seus filhos para que eles não procurem as drogas? Olha, uma coisa que é fundamental é o diálogo. O diálogo é a fonte da comunicação, o diálogo de verdade. Não é aquele diálogo que você está conversando com a criança e vendo a novela ou um programa qualquer ou lendo um jornal. Conhecer de fato essa criança. E conhecer não é saber se ele gosta de batata frita ou de hambúrguer. É conhecer os sentimentos. É prestar atenção no olhar, no gesto, porque às vezes a expressão corporal fala mais que a voz. É acompanhar. Acompanhar significa fazer companhia. Acompanhar na hora que ele está usando a internet. Eu tenho uma amiga que trabalha com informática, que ela disse que a internet é como se fosse um grande parque.
Se a gente acompanha o filho ao parque de diversão, a um parquinho, como não acompanhar o filho quando ele está junto ao computador, para interagir, para trocar com ele? Mas a família ela pode trabalhar os fatores de proteção. Eu acho que não é só falar da substância com a criança, você precisa falar, porque um modelo só de prevenção não dá conta, Yasmin. Se só o conhecimento sobre a droga desse resultado, médicos e outros especialistas da saúde não fumariam, não beberiam. Concorda? Concordo. Então, o conhecimento, como disse o Pestalozzi, eles têm que estar na área cognitiva, ir para o coração, para o sentimento, para se transformar em ação. Então, é o pensar, sentir e agir. São os pilares da educação. Aprender a conhecer, para aprender a fazer, né, a prática, teoria e prática, para aprender a conviver, para aprender a ser. Lembrando o nosso querido Kardec, que dizia, amai-vos e instruí-vos, os pilares da educação e todos os modelos de prevenção estão resumidos nisso. A Joana de Andes diz para nós que não basta só a boa vontade, a gente tem que se qualificar. Então, a gente precisa se qualificar no trabalho de prevenção, para a gente poder fechar essa torneira do uso, do abuso e da dependência química. É a nossa vacina. Então, os pais precisam estar de olho nas crianças, de olho nos filhos e acompanhar. E conversar muito. Usar literatura. Você começa a falar de substância química com uma limonada, Yasmin. Você junta água com limão e açúcar, você está fazendo uma junção de substâncias. Uhum. E aí você começa a conversar. Poxa vida, e se fosse o álcool, né? Que a limonada é uma maravilha para a saúde. E se fosse o álcool, filhinho? Poxa, você já viu fulano? Todos eles conhecem pessoas que bebem. Né? Pode usar até exemplos, infelizmente, de algumas pessoas do esporte que usam bebidas, entendeu? E começa a conversar com a criança naturalmente. Tem que ser uma coisa que flui. Assim como você conversa sobre a questão da sexualidade, acompanhar as propagandas da mídia, porque a mídia ela interfere na formação. Inclusive, a gente precisa trabalhar para que acabe as propagandas de bebida alcoólica durante o dia. E que a gente perceba como que as propagandas ajudam na formação desses comportamentos. A mídia está muito relacionada ao ter ou ao ser. Nós queremos ser. A doutrina espírita fala isso, não é? E a mídia está impondo um padrão de beleza, um padrão de medidas, de roupas, que trazem felicidade, traz frustrações, como vocês colocaram na vinheta, pode ser um fator de risco para o uso de drogas. A não saber lidar com as frustrações. Outra coisa é a questão do limite na família. A criança e o adolescente precisam de limites. Esse empoderamento familiar não pode ser perdido. Isso é interessante você colocar, que muitas pessoas dizem, não, a gente tem que dar muito jeitinho, tem que procurar dizer sempre sim. Isso cria problemas, porque as crianças acabam não sabendo o que é não. Tem que ter um limite, né? Tem que ter um limite. E assim, algumas famílias são muito protetoras e há outras permissivas. Então a gente não tem um equilíbrio. O que a gente precisa ter, como diz a família sistêmica, é a família sistêmica democrática. Com negociação sim, com conversa sim, com diálogo, mas colocando limites. Essa história da criança arrastar a mãe pelo supermercado e querendo comprar, e a mãe ceder a essa compra, você já começa a impedir que a criança tenha frustrações, e não pode. A vida vai ser repleta de frustrações. Você começa aos pouquinhos a permitir que a criança compreenda essa convivência. E que tem situações que sim, tem situações que não. Isso é um papel que os pais não podem deixar de cumprir. Senão a família fica disfuncional. Por isso que no tratamento não basta tratar só o dependente. A família é codependente, porque ela passa a girar em torno da dependência. E ela, muitas das vezes, propiciou esses fatores de risco para o uso, que pode não ser determinante, entendeu, Yasmin? Nenhum fator é determinante. Às vezes tem a questão familiar, tem a questão interna desse sujeito, que é um ser encarnado, tem a pressão do grupo. Quando os fatores se juntam de risco e são maiores que o de proteção, às vezes há o uso e a dependência. Às vezes são muitos fatores de risco e basta um de proteção, como a casa espírita, para ajudar essa pessoa a vencer todas essas questões familiares, sociais e da própria mídia. Muito bom. Glória, agora fala para a gente de alguma literatura. Vamos falar da literatura de apoio que os pais, os responsáveis possam utilizar. Tanto a literatura espírita, como também aquela que trata da neurociência de uma maneira que a gente consiga compreender. Tá certo. Olha, é uma riqueza muito grande. A gente pode depois até, quem desejar, a gente pode encaminhar escrito. São muitos livros. Nós temos livros, desde pequenos livros de literatura infanto-juvenil produzidos por cientistas da UFRJ e de outras universidades, que tratam desde a neurociência para adultos, para médicos, como para crianças e adolescentes.
Tem o Dr. Roberto Lente, que a gente tem assim, uma admiração muito grande, porque ele conseguiu fazer um livro grosso, grande, com bastante conteúdo sobre neurociência, 100 bilhões de neurônios, chama o livro, e conseguiu, ao mesmo tempo, uma série de livrinhos que fala do neurônio da bicicleta, do neurônio escutador, numa linguagem simples, como que funciona o cérebro. Aí você trabalha isso com a mãe contando a história para a criança, ou então na evangelização infantil, e aí depois você mostra, e se fosse o álcool que entrasse aí, será que ia prejudicar andar de bicicleta? Alguém bêbado consegue andar de bicicleta? O que aconteceu lá com o neurônio lembrador, que é o neurônio da memória, quando a pessoa bebe? Né? O que acontece com ele? Ele não perde a censura? Ele não começa a falar aquilo que ele não falaria se ele tivesse sóbrio? Então, você levemente, de forma significativa, você vai começando a conversar e a construir conceitos de prevenção e sobre a droga sem você deixar de ser de forma chata. Porque, por exemplo, até na escola, se a gente aprende uma coisa que não tem sentido para a gente esquece. A gente só leva para a vida aquilo que tem sentido para nós. Por isso que o Pestalozzi falava, e o Comênios também, que você tem que partir do conhecido, do simples para o complexo. Você pega uma maçã, a maçã é um calmante natural. Aí você, poxa vida, tem gente que usa calmante porque precisa. E se a gente comer bastante maçã, a gente já começa, né, ter nas frutas, na alimentação, todas as condições que nós precisamos para nutrir o nosso cérebro, para formar neurotransmissores que vão nos ajudar a ter alegria, a ter prazer, a se sentir plenos. Porque, como disse Jesus, nós somos deuses. Então, a felicidade está dentro de nós. Né? É como se fosse um diamante que a gente tem que procurar. Ele está bem escondido. Às vezes, com muitas camadas que não nos deixam chegar até esse diamante. E é isso que a gente precisa ajudar, ser ponte para que as crianças, adolescentes, percebam isso. Porque você não transforma o outro. Você pode servir de ponte para essa transformação, ajudá-los a serem resilientes, a superar os desafios, a encontrar essa força diante de si, para superar os obstáculos da vida, para saírem daqui, como dizia o nosso querido André Luiz, com a encarnação completa. Né? Muito bom. Agora, Glória, o que a Casa Espírita tem a oferecer, tanto para os pais, os adultos, como para os jovens e crianças? O que a Casa Espírita pode oferecer além, né, em algumas casas já estão fazendo, outras precisam avançar, essa discussão da postura crítica frente às mídias e produção de mídias. Por que não fazer uma peça de teatro, um vídeo, um texto, uma poesia sobre a prevenção? Porque sobre as drogas, a gente já está com muitas informações, basta abrir o jornal. Então vamos trabalhar a prevenção, vamos criar essa cultura da prevenção. E o atendimento, Yasmin, que nós precisamos tanto do atendimento espiritual, como precisamos também de psicólogos, de médicos, psiquiatras, que montem centros de atendimento, que completem esse trabalho que a ciência já faz. Porque nós vamos a um consultório, vamos a uma clínica de tratamento, muitas das vezes tem o psiquiatra, o psicólogo, o assistente social, o pedagogo, mas não tem o tratamento espiritual. Então, acho que nesse aspecto, para o tratamento, precisamos avançar. E com a prevenção, incluindo a evangelização, tanto da criança, do jovem, do adulto, essas questões, mas no contexto de saúde, numa visão sistêmica. Não dá para trabalhar fragmentado. Você trabalha a importância de tudo na vida, do saber pensar, do saber sentir, do saber agir, não é assim? E nesse agir estão as nossas escolhas. Se eu estou escolhendo usar uma substância psicotrópica, eu tenho que saber que eu vou responder por isso lá na frente. Porque eu estou desviando e, às vezes, voltando para o plano espiritual antes do tempo, como suicida, né? Como a gente viu em nosso lar. Por quê? Porque eu dormi mal, ou então porque eu usei drogas, ou porque eu tive ódio, que são os vícios morais, as nossas dependências morais. Então, assim, analisar numa visão sistêmica, analisar não fragmentado. Porque nós não vemos o mundo de forma compartimentalizada. O mundo está num todo. Nesse espaço aqui tem história, tem geografia, tem ser humano, tem tudo. Os conhecimentos, eles estão aí. Eles precisam ter relação, como diz o Morin. Conhecer é estabelecer relação, é mudança para a vida. E aí, lembrando que Jesus disse, escolher a melhor parte. Qual é a melhor parte na vida? É você sair daqui da terra melhor do que quando você chegou. Falar, puxa vida, eu fiz o meu melhor. Pode não ter sido perfeito que nós somos, mas eu fiz o meu melhor. E trabalhar para que cada criança, cada adolescente, cada adulto e a terceira idade, nossos irmãos às vezes bebem, não são mais qualificados, não têm mais espaço dentro da família e se sentem rejeitados. E às vezes eles bebem, eles usam muito, abusam de tranquilizantes. Vamos dar pertencimento a todos, vamos acolher, vamos dar visibilidade ao idoso, à criança. Vamos ouvi-los, o ser humano precisa ser ouvido.
Se eu ouço, se eu escuto, se eu presto atenção na história de vida, se eu bato no ombro, se eu dou o ombro, se eu acolho, eu estou fazendo prevenção. Aí eu associo ao outro modelo, que é o modelo da informação científica, que é o modelo da autoestima. Então, esses modelos, essas formas de trabalhar, têm que estar entrelaçados, precisam estar entrelaçados. Um modelo só de prevenção, nem a autoestima só dá conta, nem só o esporte dá conta, e nem só a informação científica dá conta. Eu preciso de todos esses saberes entrelaçados e unidos, e nós, enquanto sujeitos, enquanto irmãos de humanidade, trabalharmos em favor da vida. Eu acho que a espiritualidade vai ficar muito feliz, porque existe uma organização para destruir as nossas crianças, os nossos jovens, no plano espiritual, infelizmente. Então nós precisamos nos unirmos, enquanto encarnados, com os desencarnados que querem trabalhar para desconstruir esse trabalho desses irmãos equivocados. Muito obrigada, professora Glória, pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço imensamente. Espero ter sido útil. Estou à disposição. Quem desejar, meu telefone de residência 2567-3595 e o meu celular 9922-5324. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Obrigada. Faça parte da família Clube de Arte. E por apenas R$18 você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Os associados vão receber neste mês o CD Sexo, com o psicólogo César Said, e um brinde extra, o CD da coletânea Clube de Arte Volume 3, mais a revista Cultura Espírita. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.